Alguns deuses do Olimpo são muito conhecidos, como por exemplo Zeus, Atena, Ares e muitos outros. Mas você já ouviu falar sobre a deusa da vitória, Nike? Provavelmente você conhece a marca que se inspirou na deusa, mas vamos descobrir um pouco sobre ela e por que a marca de produtos esportivos se inspirou nessa personificação? Antes de continuar, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Enquanto alguns deuses gregos eram personagens complexos e muito conhecidos, muitos outros eram simples personificações. Geralmente eles representavam uma única ideia, emoção ou aspecto da vida. A exemplo disso, temos a antiga deusa grega Nike, que era a personificação do ideal de vitória. Tais personificações de termos ideais eram comuns na cultura grega antiga. Outros exemplos incluem a sabedoria, conhecimento e justiça. Podemos falar sobre cada um em outro vídeo. Ao contrário de outros deuses do panteão grego, essas divindades personificadas geralmente não recebiam personalidades e histórias humanas. Por esta razão, pouco se fala sobre Nike na cultura grega, além de que sua mãe era Estige, a filha do oceano, e seu pai era Palas, um titã. Ela também tinha 3 irmãs, também divindades personificadas, sendo elas Zelos, a rivalidade, Kratos, a supremacia, e Bia, a força, que com Nike estavam sempre sentadas no Monte Olimpo ao lado do poderoso Zeus. Isso geralmente significava que eles eram divindades menores. Apenas alguns expandiram sua mitologia para serem amplamente reconhecidos como deuses mais fortes. Além disso, existe um caso um tanto quanto polêmico entre Nike e Atena que estão associados à vitória, o que resultou na contestação sobre as origens da Nike. De acordo com um artigo de Harrison, a deusa Nike acabou se separando de Atena para formar sua própria personalidade distinta. Baudrillard, em outro artigo, mostra uma visão um pouco parecida de que Nike já foi parte de Atena e se separou dela por volta do século V. Mas ele fala que a personalidade de Atena e Nike continuou a existir ao lado da personalidade distinta dessa deusa. Em contraste com as opiniões de Harrison e Baudrillard, segundo Sykes, Nike existia como uma divindade independente de Atena, já que ela representava a vitória em competições musicais, atléticas e militares, e a autoridade de Atena era limitada a vitórias apenas militares. Sykes fala que a teoria de que Nike se originou da deusa Atena surgiu da confusão das duas deusas em Atenas, onde Atena e Nike existiam lado a lado. Na mitologia grega, Nike, a personificação da vitória, tem 2 histórias de origem possíveis. De acordo com algumas teorias, Styx, filha de Oceano, em união com Palas, deu à luz a vitória, personificando dessa forma Nike, bem como seus irmãos Zelos, Kratos e Bia. A deusa Nike é frequentemente retratada na literatura em estreita associação com Zeus ou Atena. Ela é tipicamente mostrada como uma atendente dos deuses gregos Zeus e Atena, ou como uma faceta de suas personalidades. De acordo com a Teogônia, narrativa clássica da origem do cosmos, dos deuses e dos heróis na mitologia grega, a deusa Nike, bem como Zelos, Kratos e Bia, não viveram separados de Zeus. Nike e seus irmãos alcançaram essas posições honrosas ao lado de Zeus durante a Titanomaquia, a tão conhecida guerra entre os titãs liderados por Cronos contra os deuses olímpicos liderados por Zeus. Durante a guerra com os titãs, o Deus Supremo chamou todos os deuses para o Olimpo para determinar sua fidelidade. Ele declarou que qualquer deus que escolhesse se aliar a ele contra Cronos receberia sua honra e favor. Dos deuses, Estige e seus filhos foram os primeiros a declarar sua lealdade a Zeus, e como resultado, Deus concedeu a ela e a seus filhos seu favor. Para Estige, ele deu a ela a honra de ser o grande juramento dos deuses. Para seus filhos, Zeus concedeu-lhes seu favor eterno, permitindo que todos eles morassem com ele para sempre. Como resultado, Nike é frequentemente retratada na literatura em associação com Zeus, já que ela ocupa uma posição honrosa ao seu lado, como a vitória no Olimpo Dourado ao lado de Zeus. Além disso, a deusa Nike é descrita como uma emissária de Atena que foi enviada para ajudar Zeus em sua batalha contra Tifão, o monstro mais temido em toda a mitologia grega. Quando os muitos gigantes com cabeça de cobra, assim como Tifão, tomaram conta do Olimpo nos últimos dias da guerra de deuses e titãs, Nike censurou Zeus por sua hesitação em confrontar Tifão e ordenou que ele reunisse seus raios e se preparasse para defender o Olimpo. Em seu discurso, ela menciona todos os deuses que desistiram e fugiram da batalha, incluindo Ares, Hermes, Apolo, Afrodite e Hefesto. Ela também menciona as possíveis repercussões de permitir a vitória de Tifão, que inclui a destruição do Olimpo e o estupro e escravização das filhas de Zeus, Atena e Ártemis. Pela manhã seguinte, Tifão novamente lança seu desafio. Zeus reuniu as nuvens em torno de si como armadura e respondeu às ameaças do monstro. Nike, descrita como Vitória, liderou Zeus na batalha.
Durante a luta, Nick usou seu escudo para proteger Zeus enquanto ele lutava com seus raios. Ao atacar Tifão com fogo e gelo, Zeus foi capaz de derrotar o monstro e reivindicar a vitória sobre os titãs. Quando Zeus saiu do campo de batalha, Nick o seguiu dirigindo a carruagem de seu pai. Na narrativa clássica da origem do cosmos, dos deuses e dos heróis da mitologia grega, chamada de Teogônia, a batalha é contada de maneira diferente. Zeus não é hesitante nem temeroso, e Nick não aparece para encorajar ou ajudar Zeus na luta. A deusa Nick também é retratada na literatura como uma deusa que julga a excelência de deuses imortais em competições de todos os tipos. Esse papel de avaliar a grandeza da habilidade de um deus ou mortal é algo muito evidente na guerra, onde Nick é frequentemente retratada do lado do vencedor concedendo a vitória. Um exemplo disso está no livro 8 de Metamorfoses de Ovídio, onde o destino da guerra entre Mégara e Creta pairava em suspense, então a vitória dia a dia entre eles pairava em asas incertas. Julgar a excelência não se limita à proeza apenas militar. Em vez disso, a deusa Nick observa a vitória em qualquer campo, incluindo competições musicais, atléticas e militares. Por exemplo, no poema épico nomeado Pindar Nemean V, o atleta vitorioso Eutimenes de Egina caiu 2 vezes nos braços da vitória e alcançou a fama. Já em outro poema, Nick encoraja Teisias de Egina a competir nas lutas de luta livre em Nemea. Em ambos os exemplos, a deusa Nick está associada à vitória em uma competição atlética, e não apenas em uma competição militar. Normalmente, ela é quem concede o prêmio ao vencedor. Em um poema, ela é apresentada com o epíteto doadora de presentes rápidos. Mas Nick também é representada em algumas fontes como um prêmio em um concurso para simbolizar a vitória. Nesta fonte, a deusa é retratada como uma guirlanda de flores a ser concedida ao vencedor durante os Jogos Pan-Helênicos. A deusa Nick sozinha é frequentemente retratada na arte grega como um ser alado carregando um símbolo de vitória, como uma coroa de flores ou folha de palmeira. No período arcaico da escultura grega antiga, Nick muitas vezes aparece em uma pose ajoelhada com a cabeça virada para o lado, para olhar para o espectador enquanto seu corpo avança rapidamente. A estátua de mármore de Nick, possivelmente projetada por Arquemos de Quios e encontrada em Delos, data de cerca de 550 a.C. e exemplifica esse estilo de pose. O braço direito da deusa está estendido em um ângulo, enquanto o braço esquerdo está dobrado de modo que a mão repousa sobre a parte superior da coxa. Suas asas estão presas à parte superior das costas, e seu corpo corre para o lado enquanto sua cabeça está virada para observar o espectador, em vez do lugar para onde ela está correndo. Alguns propõem que essa postura com a postura de corrida, asas e roupas esvoaçantes deveriam evocar a velocidade rápida da deusa. Ela também foi mostrada na arte com mais frequência do que quase qualquer outra deusa menor. Imagens de Nick eram quase onipresentes na Grécia Antiga, e praticamente todas as cidades tinham pelo menos um monumento para celebrar a vitória. Além de ser mostrada ao lado de deuses relacionados, como Zeus, Atena e Ares, Nick era frequentemente celebrada em arte própria. Moedas gregas de muitas cidades muitas vezes apresentavam Nick, além das divindades locais. Isso foi ainda mais real quando os governantes das cidades produziram novas moedas para comemorar suas conquistas. Uma das principais conquistas de qualquer governante grego era a vitória na batalha. A imagem de Nick em uma moeda lembrava as pessoas do poder do governante e promovia um sentimento de orgulho pela cidade e seus lutadores. Monumentos maiores à vitória também foram erguidos. Estátuas de Nick foram usadas para celebrar vitórias militares em grande escala. Em Atenas, por exemplo, a estátua Nick de Calímaco foi erguida para celebrar a vitória daquele líder na Batalha de Maratona. Enquanto homenageia o homem que liderava as tropas, mostrava uma deusa alada com uma ideia de que comemorava o guerreiro caído. O exemplo mais famoso de Nick na arte é uma das esculturas mais conhecidas do mundo antigo. A deusa Nick de Samotrácia, que está em exposição no Museu do Louvre, é considerada uma obra-prima da arte helenística. Provavelmente encomendada para celebrar uma vitória naval, a também chamada Vitória de Samotrácia é uma das poucas esculturas helenísticas originais que sobrevivem hoje. A maioria é conhecida a partir de cópias romanas. A importância de Nick ainda pode ser vista hoje em mais do que apenas arte. Em Roma, ela se chamava Victoria. De seu nome, a palavra Vitória foi passada para muitas línguas modernas. O nome de Nick também foi passado. A palavra grega para Vitória forma a raiz de muitos nomes comuns em todo o mundo, incluindo Nicolas, Nicole e Verônica. Além disso, a imagem de Nick ainda é usada para celebrar a vitória no contexto grego. Desde 1928, todas as medalhas olímpicas apresentam a tradicional imagem da deusa para celebrar as raízes gregas da competição.
Como todos sabem, a Nike é uma das marcas esportivas mais populares e reconhecidas do mundo. Você já se perguntou qual é a história por trás do nome da empresa? O nome não apareceu de repente. Muito diferente disso, seu nome é grego e existe há centenas de anos, desde que Nike era conhecida como uma deusa grega. Até o logotipo icônico da Nike, o popular swoosh, remonta à história dos deuses gregos. A história da Nike começou há algumas décadas, na década de 1950, na pista de corrida da Universidade de Oregon. O treinador Bill Bowerman procurava formas de dar vantagens competitivas aos seus atletas. Ele testou hidratação, roupas, dietas, superfícies de pista e, claro, seus calçados. Um desses atletas que Bowerman treinou foi Phil Knight, que também escrevia matérias para o jornal da universidade, depois se graduando em jornalismo. Ele então obteve um MBA em Stanford. Knight, impulsionado pelos anos de glória do famoso programa de corrida do Oregon e sua paixão pelo atletismo ao longo da vida, começou a enviar propostas para fabricantes de calçados no Japão. Alguns meses depois, seu ex-técnico Bill Bowerman se tornaria seu sócio, quando formaram a empresa Blue Ribbon Sports. Distribuiu os calçados da fabricante japonesa até a década de 1970, quando decidiram dar o salto e passar de distribuidores para fabricantes também. Tudo estava preparado para a Blue Ribbon Sports dar o próximo passo, mas eles ainda não tinham um nome para seus sapatos. Foi Jeff Johnson, funcionário de marketing da empresa, que ouviu que um bom logotipo deve ter 2 sílabas e uma letra memorável. 5 horas antes de enviar os papéis, Johnson acordou com Nike, o nome da deusa grega da vitória, em sua cabeça. Knight não gostou no começo, mas era apenas uma questão de tempo. Em 1971, Bowerman pagaram $35 a Carolyn Davidson, uma estudante de design gráfico da Universidade de Portland, que desenvolveu um logotipo conhecido como swoosh, no qual representa uma asa da deusa grega Nike. Hoje a Nike se tornou uma das marcas esportivas mais populares do mundo, e atletas de diferentes modalidades usam vestimentas, calçados e acessórios da marca. Você já conhecia a história da deusa Nike? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!